O premiado escritor, roteirista e dramaturgo Fernando Bonassi conversou com a Entrelinhas sobre o seu novo romance. Violência faz uma síntese precisa, irônica e, sobretudo, brutal das tensões sociais e políticas brasileiras. Bonassi, Violência, seu novo romance, compõe com os seus romances anteriores, os principais, né? O Luxúria, o Subúrbio e o Degeneração, uma espécie de quadro das iniquidades brasileiras. A diferença aqui é que a cena principal que percorre todo o romance se passa num extrato social elevado, num bairro de elite, numa casa de elite, né? Por que essa mudança e o que ela significa nesse conjunto de romances? O Violência trata de um evento que ocorre num jantar de gala, em que um assessor de um político de extrema-direita tenta cooptar um escritor, chegam dois assaltantes e se instaura uma situação de um romance policial, é bem dizer, em que você vai descobrindo revelações em torno daquilo. Eu, de certa maneira, cara, acho que, assim, me deu vontade de tratar da podridão no campo da elite mesmo, sabe? Assim, eu acho sempre que um romance deve retratar o que está acontecendo. E acho que tem uma crise moral que não é mais uma crise de quem não tem. É uma crise de quem tem possibilidades de desenvolver alguma espécie de solução, entendeu? E que comportamento as pessoas responsáveis têm diante do que a história lhes coloca na frente. E acho que isso só pode ser feito com a elite no Brasil, que tem um poder extremo de concentrado, jurídico, econômico e tal. E nesse caso em particular, trata de uma experiência bacana que eu tenho, que é ter assistido os últimos 30 anos dentro de cadeia e fazendo campanha política, por força de adaptar os livros do Drauzio Varela para cinema e TV, de fazer televisão por 15 anos, basicamente policial, e fiz teatro dentro de cadeia, tal, que foi um pouco um lugar que mostrou como é que o Brasil mudou. E campanha política também, né? Muita, para a direita e para a esquerda. Fiz todo tipo de coisa. Depois meu passe à venda para todo tipo de coisa há algum tempo atrás já, mas de qualquer modo tive experiências suficientes para saber que na hora que alguém quer ganhar a eleição, ele se transforma num produto e a coisa realmente é uma tragédia, a maneira como a gente faz informação política, mas isso é secundário. O importante é o que está envolvido nisso. Como é que se constroem as alianças de uma campanha política, de uma candidatura, baseado em que valores estão as campanhas políticas, por exemplo. Na minha época, nos anos 90, era comum não dar nota fiscal, era comum ter comportamentos absolutamente horrorosos em relação a mulheres, a composição das equipes, enfim. Eu achei que essa história tem o cinismo conveniente para esse momento, entende? Porque a gente permanece uma sociedade dividida, não houve uma espécie de inteligência sobre o que acabou de acontecer. A gente, mais uma vez, está passando por um momento histórico em que a gente podia, digamos, fazer um ajuste de humanidade, ao menos, de inteligência, e não de burrice. Aliás, tem um elemento que é quase distópico no seu romance, porque a cena se passa na casa de um assessor político, de um candidato à presidência, que tem um perfil muito parecido com o do ex-presidente, embora seja composto também esse personagem por elementos de outros políticos e outros boatos que correm sobre eles, inclusive com relação a, enfim, consumo de drogas ilícitas, participação em festas escusas, etc. Você compôs um Frankenstein que, de qualquer maneira, ressuscita um cadáver político recém-enterrado, né? Cara, eu acho que o Brasil é uma terra de zumbis. Eu não tenho a habilidade de produzir uma literatura jovem nesse sentido, mas eu acho que o Brasil é uma terra em que os mortos não morrem, os mortos se erguem. Quando alguém diz fulano está acabado, eu digo calma, meu querido, eu lembro do Maluf, lembro de um monte de asnos políticos assim que vão e vêm na política brasileira, parece que morrem, parece que estão bem enterrados, mas eles se erguem, cara, ao primeiro chamado eles se erguem, e são conservadores, isso é que é terrível. E o seu livro, embora tenha uma cena, um ápice que seja um assalto de uma violência brutal, ele tem um lado muito cômico, satírico, porque assim, toda a descrição da casa, da arquitetura, dos objetos, da gastronomia, dos acepipes servidos no banquete, etc., é uma grande tiração de sarro de uma pretensão das elites brasileiras que se colocam como cosmopolitas e estão sendo servidas por uma
legião de serviçais, invariavelmente negros, humilhados. Eu acho que esse conflito no Brasil, ele se dá neste lugar, se dá na coxia, se dá entre patrões e empregados, sabe assim? Eu acho que o livro tem essa qualidade, quando o que parece ser um jantar de gala degenera num assalto, essas forças sociais todas entram em conflito. Porque, digamos assim, o sujeito do alto da sua ilustração perde completamente o juízo quando tem a sua vida ameaçada. Quando alguém tenta lhe matar, qualquer pessoa, por mais ilustrada que seja. Nesse momento, diante da morte, esse cara me apresenta um caráter que ele não tem. Ou melhor, que ele tem, mas que ele não mostra cotidianamente. Assim como aquele que é a vítima dessa situação, diante do risco de morrer, de ser humilhado até a morte, ele vai te propor coisas inimagináveis. Isso é ficção. É assim que a gente entende. Aliás, hoje em dia eu acho que só na ficção é possível fazer o que eu estou fazendo. Se eu ousasse fazer um artigo sobre isso, eu seria massacrado. Só a ficção, digamos, tem o respeito e a inteligência do leitor ainda. É onde a palavra pode funcionar com inteligência. Por isso que eu acho bacana fazer romances. O Tony Bellotto escreveu na Orelha o seguinte, que essa é uma tragédia cômica ou uma comédia trágica que se lê com avidez quase constrangida, como quando percebemos um acidente à beira da estrada. Essa coisa assim, a gente tem um certo prazer de contemplar nossa própria desgraça, né? Tem uma coisa que eu sentia com um certo sadismo, uma mistura de prazer e de sadismo, masoquismo, que era, enquanto eu ia escrevendo, de perceber que não, isso não vai acontecer. Não, o cara não vai fazer isso. Aí você fala, não, por que ele não faz isso? Aí você deixa fazer, deixa o personagem fazer. Você está se referindo a algumas cenas de violência. Exato, muito no caso da violência cruel. é a negociação que essa violência implica, porque isso é uma coisa maravilhosa da crônica policial brasileira, que dificulta muito o entendimento do produto policial brasileiro fora daqui. A gente tem uma extensa relação entre vítimas e algozes. O cara te sequestra, que você entra em relação com ele, você combina as coisas, você tem contato com o crime, você tem contato humano com o crime, você vai para um lugar onde as coisas acontecem, você compra droga, você tem uma série de maneiras da sociedade se relacionar com a criminalidade e produzir um discurso, um encontro. Como é que eu proponho a você mudar de lado? Como é que eu te proponho uma traição? Como é que eu te proponho um assassinato? Como é que você me contrata para fazer um assassinato? Essas coisas são maravilhosas. Eu vi na cadeia uma coisa que está no livro que foi lindo, que é o cara vender, leiloar no Carandiru, ainda no velho Carandiru, ele leiloou uma possibilidade de crime lá fora. As informações. Ele tinha um conjunto de informações sobre um certo lugar e ele disse, olha, todo dia acontece isso, isso e isso, eu vou estar aqui, estou preso, se você for lá e fizer disso dessa maneira, tantos por cento é meu. Ele leiloa pela porcentagem maior e se compra isso. O livro é um policial. Então, assim, eu primeiro digo para as pessoas, olha, é um livro policial, é um livro de agradável leitura. Você ri escarnecendo de tudo, mas é um livro de agradável leitura. Então, tem forma. Agora, o Brasil é um caso de polícia. É um pouco onde isso repousa, sabe? Porque, ao fim e ao cabo, isso não tem saída também. Sabe assim? É uma espécie de... O que eu acho trágico é que nada muda. É a impressão de que nada muda. A impressão de que segunda-feira começa uma outra semana e tudo será diferente. Nada, ou melhor, tudo será igual outra vez. O que vai gerar este trauma de verdade em todos os envolvidos? E quem vai se dar mal de fato, entende? Assim, isso é... Eu acho que os brasileiros vão se identificar nesse tipo de desfecho. Uma sociedade desigual e violenta como a brasileira deu origem a inúmeras narrativas que exploram os temas da brutalidade urbana e rural, da opressão econômica, psicológica e sexual. É uma espécie de linhagem literária que conecta Dionélio Machado, Graciliano Ramos e Dalton Trevisan a escritores atuais como Ana Paula Maia, Marçal Aquino e Fernando Bonassi. Se fosse preciso identificar nessa linhagem um autor que faz da violência o centro de sua obra, certamente seria Rubem Fonseca.
Tanto em seus contos quanto em seus romances, o escritor mineiro que viveu no Rio de Janeiro flagrou o universo da criminalidade e as vidas traumatizadas do subúrbio carioca. Subúrbio que ele descreve com conhecimento de causa a partir de sua experiência como comissário de polícia no fim dos anos 50. Em romances como A Grande Arte, de 1983, e Bufo Spallanzani, de 1986, Rubem Fonseca criou personagens antológicos, como o criminalista e detetive Mandrake, e vilões e heróis que aliam excentricidade e ambiguidade moral, à maneira do romance noir norte-americano, criando no leitor uma empatia com o submundo, tornando a violência sedutora. Nos contos, porém, Rubem Fonseca afasta qualquer possibilidade de empatia, principalmente naqueles publicados nos livros Feliz Ano Novo, de 1975, e O Cobrador, de 1979, verdadeiros clássicos da prosa urbana contemporânea. Nessas narrativas curtas, os diálogos velozes, entrecortados pelas gírias da marginalidade e ação sumária, porém saturada de violência, dão forma à rispidez dos conflitos sociais. Na cena do assalto a uma festa de Réveillon, no conto que dá título a Feliz Ano Novo, não se distingue mais a revolta de classe da crueldade sádica. Da mesma maneira que o protagonista do conto que abre O Cobrador associa frieza profissional e criminal à sanha de vingar, a cada assassinato, as injustiças históricas do país. E num conto como O Passeio Noturno, também de Feliz Ano Novo, a figura sinistra do empresário que atropela pedestres ao léu na noite carioca justifica a expressão que o crítico Antônio Cândido deu para definir o tipo de realismo praticado por Rubem Fonseca. Um realismo feroz, que expõe as perversões que atingem indiscriminadamente os desvalidos e as elites, corroendo o tecido social brasileiro. Sagrado e silencioso, passa por mim como um amigo antigo, embora sempre novo. Não repete roupa porque se veste do inédito cotidiano. Carrega novos sonhos e planos, sempre cheio de eventos, de convites, me intimando a viver cada manhã como se fosse a única, porque realmente é. Senta comigo pra tomar café e falar da vida que não passa no noticiário. Coexiste em mim quando me olho no espelho, no crescer dos meus pelos, no abandono de velhos desejos e na escolha de outras aventuras. Guarda meus segredos e sabe de minhas horas futuras, apesar de não me contar nada em relação a isso. Diz que o hoje é o que importa, que o agora é valioso e o amanhã é impreciso. Daí jogar cartas no jogo de acasos que vezes ganho, vezes perco. E assim ele é meu mestre, professor, vidente. É meu amigo onipresente. É meu amigo tempo. Depois do intervalo, uma entrevista com Lúcia Teixeira, organizadora dos Cadernos de Pagu, manuscritos inéditos de Patrícia Galvão. O Entre Linhas volta já. Patrícia Galvão, a Pagu, foi a autora homenageada da 21ª edição da Flip, que aconteceu no mês passado. O Entre Linhas aproveitou a temporada em Paraty para conversar com Lúcia Teixeira, escritora e educadora que organizou os Cadernos de Pagu, com manuscritos inéditos da escritora e militante política. Lúcia, o grande acontecimento editorial dentro da homenagem da Flip a Pagu é a publicação dos Cadernos de Pagu, que você organizou. O que esse volume contém? Ele contém a sua produção intelectual e, ao mesmo tempo, muito da sua vida, as anotações, os rascunhos, os recados que ela mandava para várias pessoas de sua vida desde 1929, desde que ela surge no modernismo. Então, tem os originais do álbum de Pagu, né? Que é uma das suas obras inaugurais, com trechos, inclusive, que não são conhecidos do grande público e não está em nenhum livro. A partir daí também tem os manuscritos de seu primeiro livro, O Parque Industrial, que ela começou a escrever em 1931, que reflete a sua adesão política, não é, ao Partido Comunista, e, ao mesmo tempo, também, logo depois, uma peça teatral, veja bem, que ela escreveu na mesma época.
já reflete aquela fase em que ela estava sendo perseguida politicamente. E é presa em Santos, é a primeira mulher presa política no Brasil, né? É presa lá em Santos, e esses cadernos refletem também isso. Nós temos depois um outro documento, que é um documento pungente. Este documento que se chama Microcosmo, é escrito em 1939, ela escreve na prisão, né? E o Microcosmo porque é deste tamanho, né? E ela então tinha pouco papel. Esse aí é o facsímile no tamanho original. Original, que é Pagu, 1939, e O Homem Subterrâneo, correspondência. E essa correspondência que chega agora, não é? E que ela escreveu para os nossos tempos. São 5 cadernos, não é? Este seria um. Tem um outro caderno que também é belíssimo, que se chama Fuga e Variações. Que é outra peça de teatro. É outra peça de teatro, de 1954. O que o teatro tem de importante para Pagu? Eu acho que pouca gente conhecia, ou ninguém conhecia, só você, uma versão teatral, dramatúrgica do Parque Industrial. E agora vem à luz também, graças ao seu livro, essa versão ainda inacabada de uma outra peça teatral. Que relação é essa? Ela busca, não é, em várias linguagens, uma forma de expressão, desde o início, né? E o teatro, e depois ela escreve uma carta belíssima, né, a Samuel Roé, em que ela fala que o teatro é o maior dos gêneros literários, né? Ela escreve a ele porque ele fez uma crítica a um trabalho da Patrícia Galvão, da Pagu. Então, ela responde a ele, né, que para ela era maior dos gêneros literários. E ela vai buscar no teatro uma forma de explicar não só essa tragédia humana que ela vive, não é? E se dedica mais ainda ao teatro do absurdo. O manuscrito da peça teatral Parque Industrial traz uma versão do romance. Agora, no caso de Fuga e Variações, que também é uma peça teatral, qual é a temática, qual é a situação dramatúrgica? É interessante que ela fala sobre jovens colegiais, não é? E sobre essa não desistir. E conseguirão fugir, conseguirão e encena vários tipos de situações em que começa de uma forma e termina a jovem, que termina a velha, que vai para o hospício, a carcereira, enfim. Ela encena e fala sobre várias possibilidades, não é? Para que a gente possa perceber tanto o presente como o futuro. Como é que os cadernos de Pagu se inserem dentro das outras edições que você fez de obras dela? Então, a primeira começou em 1988, né, que traz inéditos também. A segunda são os croquis de Pagu, que ela faz, são os desenhos que ela faz a partir de 1929. E, na verdade, tem a atual editora, a editora Sintra, as primeiras também coeditora da Unisanta, não é? E depois eu tenho o Viva Pagu, que foi em coautoria com Geraldo Galvão Ferraz, o segundo filho da Pagu, e que é uma fotobiografia, uma extensa fotobiografia, com muitos dados, muitos materiais inéditos também, e que trazem aquilo que a gente tem no Centro Pagu Unisanta, não é? Que reúne 3.000 documentos originais sobre a vida dela e sobre a cultura brasileira. É uma mulher que ganhou o prêmio Nobel. O nome dela é Olga Tokarczuk e o livro se chama Sobre os Ossos dos Mortos. Eu indico o livro porque é sobre uma senhora. Eu acho que não tem muitas protagonistas mulheres mais velhas. E é um livro que fala sobre naturezas e bichos e direito de todos os seres viventes, que eu acho que é bem atual e importante que a gente leia sobre isso. É um livro chamado Tchau, da escritora Lígia Boyunga, que vai tratar de separação, vai tratar de aspectos sociais como pobreza, como amizade, amor,
vai tratar da questão feminina na adolescência. Então é um livro que eu acho muito importante para os jovens. Meu livro favorito é O Cortiço, de Aloysio Azevedo. É um romance naturalista, ele conta a história de uma negra, da Bertoleza, do tutor dela, e faz um retrato do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, faz um retrato do Rio de Janeiro que eu gostaria muito de ter conhecido, mas conheço através das páginas desse lindo romance. Em Do Erotismo, publicado originalmente em 1923, o poeta surrealista francês Robert Desnos aborda filosoficamente o desejo e seu papel como expressão de uma estética convulsiva, presente em autores como Rabelais, Sade e Apollinaire. Autora de Atos Humanos e do celebrado A Vegetariana, a sul-coreana Han Kang realiza em O Livro Branco uma investigação autobiográfica sobre luto e ausência. No romance Almoço de Domingo, o português José Luiz Peixoto faz da biografia de um empresário nonagenário um ponto de confluência entre história de Portugal, enredo íntimo e reflexão sobre a memória. Com Os Sapatos Aniquilados, Helena avança na neve, novo romance da escritora e filósofa Márcia Tiburi, entrelaça episódios de violência patriarcal e feminicídio em ritmo de thriller. No Entre Linhas de hoje, você conheceu o soteropolitano Lucas de Matos no quadro Leituras Poéticas. Desde 2014, ele atua na poesia escrita e falada por meio de saraus e é autor do livro Preto Ousado. Até a semana que vem. Rio não é recurso. Árvore não é recurso. Nem a terra, o vento ou o sol existem para o nosso abuso. São divindades. O humano, em sua vaidade, sua vontade torpe de tomar para si, nomeou de recurso que possui direito inato de existir. E assim gastamos, usamos, sujamos, porque não sabemos coexistir. Aliás, sabíamos, antes da colonização atracar aqui. Essa sanha de se apropriar para devastar foi herdada há meio milênio e é o momento de descolonizar. Cuidar da terra é cuidar de si e de quem no futuro virá construir esse abrangente lar de toda a gente, todo bicho, tudo que é elementar. Apure os ouvidos para escutar. A terra grita. Reparação já.